Obrigado, Pai, pela oportunidade. Estamos juntos mais uma vez. Que o nosso ajustador do pensamento nos conceda a graça de assimilar os seus ensinamentos e que nós sejamos instrumentos da sua vontade, do serviço aos homens, do trabalho no teu reino. Que o nosso coração seja cada vez mais forte no amor que nós sentimos por você e por todos aqueles que, de alguma forma, precisam do alimento espiritual para que nós possamos levar até eles esse alimento. Se for da tua vontade e nós atuando como instrumentos, possamos trazer para os teus braços todos aqueles filhos que estão perdidos e que o nosso exemplo seja capaz de iluminar a mente daqueles que nos cercam e o coração daqueles que nos cercam para buscar uma aproximação contigo. Muito obrigado pelas revelações, que o nosso Espírito da Verdade continue iluminando o nosso caminho e mostrando a direção que nós temos que seguir. Muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez, então. Obrigado também pelo conforto e carinho e fé que você dá a todos aqueles que precisam do teu calor e que procuram por ti. Muito obrigado, Pai. Amém. Bom, então, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero parabenizar a UAB. O Milton e o Flávio estão aqui, presidente e vice-presidente da UAB, pelo trabalho feito com a Rádio Urântia, muito legal. Quem não ouviu ainda a Rádio Urântia precisa ouvir. O Milton vai postar depois, eu tenho certeza, aqui no grupo, o link da Rádio Urântia. Então, vocês podem procurar pela Rádio Urântia, que está com uma programação maravilhosa. E eu recomendo a todo mundo ouvir essa programação da Rádio Urântia, vocês vão gostar bastante. E acho que é uma forma de promover a disseminação dos ensinamentos do livro de Urântia, convidando amigos a ouvirem, a participarem. Tem coisas muito interessantes lá, falando sobre o livro, sobre algumas apresentações que foram feitas, alguns trabalhos especiais sobre os anjos. Enfim, tem muita coisa legal, muita coisa bonita para ser vista lá. Então, eu convido todos vocês a participarem da Rádio Urântia, que tem o maior apoio de todos nós aqui, e eu tenho certeza que a gente pode conquistar novas almas se nós conseguirmos atrair a atenção de alguns ouvintes para aquilo que a gente tem de programação na Rádio Urântia. Parabéns mais uma vez à UAB, Urântia Associação do Brasil, e parabéns ao Carlyle, que foi quem trabalhou bastante nesse projeto, com a experiência que ele tem de rádio. Muito bom. Parabéns a todos. E que nós façamos um uso apropriado da rádio. Vamos lá, pessoal. Todo mundo. Todo mundo. Então, tá bom. Hoje nós vamos continuar na leitura do documento 118, que nós já começamos há 3 semanas atrás. Aí tem um cara que fica falando mais que o homem da cobra, não consegue avançar no documento, fica sempre repetindo as mesmas coisas, mas acho que nós não vamos terminar ainda hoje, porque hoje tem muita coisa polêmica e de discussão que talvez motive as pessoas a conversarem bastante sobre os temas que nós vamos discutir. Mas eu lembro sempre que nós estamos falando do Supremo, do Sétuplo e do Último, né? O Supremo é a deidade em evolução, em formação, em perfeccionamento, que se tornará o Todo-Poderoso quando nós alcançarmos o estágio de luz e vida nesse ambiente finito em que nós estamos, que é um estágio de perfeccionamento. E o principal colaborador do Supremo
para que a gente possa alcançar esse estágio de luz e vida, é o cétuplo. O cétuplo é uma deidade, se é que a gente pode falar assim, que constitui a união de todo aquele caminho que a gente vai percorrer para chegar até o paraíso. Então, o Supremo, de alguma forma, todos nós somos parte dele, estamos contribuindo para a formação do Supremo, com as nossas experiências, nossos erros e nossos acertos, a nossa busca pela unificação das nossas energias. E o cétuplo ele ilumina o tempo todo o caminho que nós temos que seguir para chegar até o Pai. Então, partindo de baixo para cima, de baixo no sentido de estar o mais próximo possível de nós, nós temos o nosso Criador Micael, que é Jesus, que é o Criador do universo local onde nós estamos. Então, ele é parte do cétuplo, ele é a ponta mais próxima de todos nós, ele é o nosso Criador, ele mesmo disse: ninguém chega ao Pai por mim. Então, nesse sentido, o Pai chega até nós, colocando na extremidade dessa deidade séptupla o seu filho criador, que é o nosso Micael, e acima do nosso Micael, não numa situação necessariamente hierárquica, mas logo depois do Micael, seguindo o nosso caminho, assim que nós sairmos do nosso universo local, nós chegaremos à capital do superuniverso, lá em Uversa, lá onde estão os três anciões dos dias, que são os governantes do nosso universo local. Saindo dali, nós partimos para Avona, entramos no sétimo círculo de Avona, onde nós teremos, então, um contato e um conhecimento maior do Supremo. Na sequência, nós vamos ter um contato mais próximo com o nosso espírito mestre, que é o espírito que irradia toda a mente cósmica do nosso superuniverso, que é o sétimo espírito mestre. Depois do espírito mestre, lá no quinto anel de Avona, do quinto círculo exterior de Avona, nós vamos ter um contato mais próximo com o espírito infinito, que é a fonte da mente universal, é o Deus da ação. E depois, no quarto anel, nós vamos ter um contato com o Filho Eterno, que é onde a gente, então, aprende a conhecer melhor o Filho Eterno. E, finalmente, no terceiro círculo de Avona, nós reconheceremos o nosso Pai Celestial. Então, esse caminho dessas deidades, Pai, Filho, Espírito Infinito, Espírito Mestre, Supremo, Ancião dos Dias e o nosso Micael, esse conjunto é denominado, então, o cétuplo, que irradia toda essa energia, nos mostrando o tempo todo o caminho, a direção que nós temos que seguir. E, finalmente, nós falamos aqui nesse documento aqui do último. O último é uma deidade também em formação, que vai nos propiciar uma experiência que não é uma experiência de perfeccionamento, porque essa experiência de perfeccionamento nós vamos viver aqui até nossa chegada ao paraíso, que a gente vai aprender tudo isso, então, juntamente com a formação do Supremo. A experiência que o último vai nos passar é o escape do tempo, onde nós vamos, então, transcender desse ambiente finito para o ambiente absoluto, que é, então, o ambiente do eu sou, o ambiente das deidades absolutas. Eu não tenho ideia da experiência de transcender o tempo, não sei que tipo de experiência nós vamos viver para isso, mas, como o nome diz, é para a gente escapar do tempo. Então, é isso que nós estamos estudando. Sussu vai postar aqui de novo
a continuação do nosso estudo. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, por favor, não hesite. Vamos lá. Ok, então, dando continuidade ao documento 118, que foi revelado por um mensageiro poderoso que permanece temporariamente aqui em Urântia. Eu voltei só um slide para a gente não perder a sequência, né, do pensamento, para a gente continuar entendendo o que vai ser dito a partir de agora. Então, os reveladores nos dizem que o pecado no espaço condicionado ao tempo dá provas claras da liberdade temporal e até mesmo da licença da vontade finita. O pecado retrata a imaturidade confundida pela liberdade da vontade relativamente soberana da personalidade, deixando ao mesmo tempo de perceber as obrigações supremas e os deveres da cidadania cósmica. Então, nós algumas vezes já falamos, né, que essa experiência de perfeccionamento, ela somente poderia ser vivida no tempo e no espaço. Não teria como essa experiência de perfeccionamento viver no ambiente absoluto. No ambiente absoluto, nesse ambiente absoluto, a gente não teria a possibilidade da existência da imperfeição, porque lá tudo é perfeito, né? Então, é por isso que o pecado no tempo e espaço, ele pode acontecer. Ele dá a prova, então, dessa liberdade que nós temos, que é o nosso livre-arbítrio. Não quer dizer que no ambiente perfeito não existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe em todos os ambientes. A questão é que nós não temos, nos outros ambientes, o risco do pecado, porque essa fase, no ambiente perfeito, está superada. Então, numa fase evolucionária, de crescimento evolucionário, o risco do erro tem que existir. A gente, como está alcançando a perfeição a partir da vivência das nossas experiências, fica implícito que essas experiências podem ou não envolver o erro. E, claro, existem 3 tipos de erro. Aquele erro produzido involuntariamente em decorrência da nossa ignorância, que está desprovido de maldade, desprovido da intenção de fazer mal, mas que por ignorância pode trazer o mal, pode ter como consequência o mal, e isso não é pecado. E, finalmente, nós temos ali também o pecado. O pecado, na verdade, é a dificuldade que nós encontramos de reconhecer a divindade de Deus. Nós temos uma fé limitada, uma fé que não é suficiente para que a gente supere alguns pecados. Então, a gente tem alguns pecados que são recorrentes, dos quais nós frequentemente nos arrependemos e que nós gostaríamos que não fosse assim, mas a gente se arrepende e a gente sabe que aquilo talvez não seja da vontade de Deus, pelo menos no nosso imaginário, né? Mas a gente repete aquelas coisas, aquelas ações, aquelas decisões, justamente por falta de fé. Eu sempre lembro que a fé é aquele instrumento capaz de transformar a nossa vida, de fazer com que nós nos mantenhamos numa retidão, de fazer com que nós sejamos incapazes de trair ao nosso Pai, nos sintamos desconfortáveis ou incapacitados de fazer uma traição com o nosso Pai.
Então, é uma coisa tão forte que regula a nossa vontade a ponto de nós não conseguirmos fazer alguma coisa que seja contra a vontade do nosso Pai. Isso é a fé verdadeira. Então, quando a gente tem uma fé fraquinha, meia boca, né? Então, esses pecadinhos que a gente faz e que a gente não quer fazer, mas que acontece, eles às vezes continuam sendo repetitivos e a gente sempre se arrepende deles. É lógico, é como Jesus falou, né? Quantas vezes vai perdoar a gente, né? 70 vezes 7. Então, assim, o Pai tem uma capacidade ilimitada, quase ilimitada, de nos perdoar. Mas existe uma terceira fase do erro, que vai além da ignorância e além do pecado, que é a iniquidade. A iniquidade é a rejeição voluntária, determinada, é uma escolha determinada de contrariar a vontade do Pai. E assim, então é aquela que não nos traz arrependimento e que faz com que nós sejamos iníquos, nós rejeitamos a capacidade de amor ao Pai. Então, essa é aquela que nos coloca fora do plano da redenção divina. O pecado, insistentemente repetido, ele pode terminar por se transformar numa iniquidade. Que o nosso Pai é tolerante, tem muita paciência conosco, muita misericórdia, mas ele espera também que a gente acorde, né? Algum dia nós temos que acordar. Então, diante desses fatos, é que nós temos uma situação num mundo de evolução, de aperfeiçoamento, onde, então, a gente tem o risco do erro. O erro, a imperfeição, a decisão, a escolha de fazer a vontade do Pai implica na possibilidade de erro. Quando a gente alcança a perfeição, essa possibilidade, a gente continua tendo o livre-arbítrio, mas a gente já tem uma maturidade, uma perfeição, que por si só já impede que a gente cometa qualquer erro, faça alguma coisa que seja contra a vontade do Pai. Por quê? Porque nós já somos semelhantes a Deus. E semelhantes a Deus, nós, como Deus, seríamos incapazes de fazer alguma coisa errada. Então, essa é a diferença. Então, esse evento de erro, ele só é possível de acontecer, só pode existir numa situação temporal. Não tem como imaginar que no ambiente absoluto de Deus exista a possibilidade do erro, porque isso seria o reconhecimento da possibilidade de Deus falhar. Então, naquele ambiente de Deus, não tem essa possibilidade. Então, pronto. Alguma pergunta, não? Não. Não. Ok. A lentidão na evolução do progresso cultural humano atesta a eficácia daquele freio, a inércia material, que tão eficazmente opera para retardar as velocidades perigosas de progresso. Assim, o tempo, ele mesmo, amortece e distribui os resultados, de um outro modo letais, do escapar prematuro das barreiras sucessivas à atividade humana. Aqui, na verdade, o que eles estão falando é das diferentes capacidades ou amplitudes do nosso livre-arbítrio, né? Então, nós já falamos sobre isso algumas vezes. Tudo que é matéria, que é energia física, que é animal, que não deixa de ser uma matéria e uma energia física, tem um desenvolvimento
um crescimento mecânico, possível de ser avaliado, possível de ser entendido, de ser previsível, etc. Então, é assim, é uma criança, ela nasce, a gente sabe como é que o organismo dela vai se desenvolver, de que maneira ela reage à fome, de que maneira ela reage à sede, de que maneira reage ao medo, e essas coisas, por mais que as nossas gerações e por mais que a nossa civilização avance, essa parte material, ela continua sendo muito previsível e ela funciona como um freio para o desenvolvimento mais acelerado da sociedade, porque a maior parte da sociedade está preso ainda a nessa inércia material, a essa matéria, a esse desenvolvimento físico. A gente vai ver aqui para frente que a gente tem outras energias, como a energia mental, por exemplo, que amplia essa capacidade de escolha e pode acelerar a velocidade do progresso. Só não acelera numa velocidade maior do que seria possível, porque justamente a matéria segura essa expansão, ela atua como um freio. E essa matéria, essa vida material é que vai fazendo com que a gente vá impondo limites e restrições ao nosso desenvolvimento, aos nossos devaneios da nossa mente, principalmente se essa mente estiver não coordenada ou estiver separada da energia espiritual. Então, é isso aí. A parte material, ela funciona como um progresso como um freio ao nosso progresso. Como um freio a uma velocidade desenfreada que poderia ser prejudicial para a gente. Exatamente. Né? Isso. Pois, se a cultura avança depressa demais, quando a realização material ultrapassa a evolução da sabedoria e da adoração, então a civilização contém em si própria as sementes do retrocesso. E a menos que respaldadas por um aumento rápido na sabedoria experiencial, tais sociedades humanas irão retroceder dos níveis altos, mas prematuros, alcançados, e as idades de trevas da sabedoria serão testemunhas da restauração inexorável do desequilíbrio entre a autoliberdade e o autocontrole. Então, não adianta a gente acelerar muito o negócio, que a carne, a matéria, o povo não consegue acompanhar, tem que ter um crescimento proporcional. Sempre que a gente inventa alguma coisa muito avançada ou muito nova, a tendência é a gente ter um retrocesso para poder retomar. Lembra, o nosso crescimento, a nossa evolução, ela deve acontecer sempre unificada, sempre em harmonia, em equilíbrio, da energia física com a energia mental e a energia espiritual. Cada vez que o crescimento dessas energias acontece de maneira desarmônica, a evolução ela chega a um ponto que é inviável. E aí, então, essa inviabilidade faz com que a gente experimente um retrocesso. Isso já aconteceu outras vezes no passado, né? E certamente vai continuar acontecendo daqui para o futuro. Então, a gente tem na nossa história, muitas vezes, que a humanidade tentou avançar um pouco mais do que podia e acabou voltando. O próprio livro de Urântia cita muitas passagens sobre isso, né? Da dificuldade que tem de se avançar e se evoluir quando o grupo todo, não está em sintonia, em harmonia. A gente vê a própria destruição das raças sanjiques e outras
porque não conseguiam conviver em harmonia. Então, tinha aquelas que eram mais fortes do ponto de vista físico, aquelas que eram mais pacíficas, e quais é que foram ficando, né? Os índios, os vermelhos fugiram para o norte das Américas, lá, para a América do Norte. E eles entraram quase em extinção de tão bélico que eles eram. Os amarelos eram os mais pacíficos, e hoje é provavelmente o grupo maior, né? As outras classes se destruíram de uma maneira quase que impensada, né? Sempre lutando por território e por presença, por estabelecer um clã, uma sociedade própria e diferente. Então, cada vez que o equilíbrio dessas coisas é quebrado, existe um retrocesso. E a gente, em vez de avançar, perde. Essas raças acabaram, boas delas se perdendo, nós não alcançamos a miscigenação que teríamos que ter alcançado, e assim foi. Então, cada vez que a pressa se sobrepôs, e aí a gente tem a própria experiência de Caligaste, a experiência de Lúcifer, a experiência de Adão e Eva, que quiseram resolver as coisas, abreviando o tempo e acelerando o processo das coisas, e a gente acabou retrocedendo no espaço e no tempo. Isso mesmo. A iniquidade de Caligástia foi passar por cima do tempo regulador da liberação progressiva humana. Aí. Ele destruiu arbitrariamente as barreiras da restrição sobre as quais as mentes mortais daqueles tempos não haviam triunfado por experiência. Então, Jesus já falou, né? Não é revolução, é evolução, e a evolução é lenta. Isso. Né? Aquela mente que pode efetuar uma síntese parcial do tempo e do espaço, por esse ato mesmo demonstra que possui as sementes da sabedoria, as quais podem efetivamente servir em lugar da barreira transcendida de restrição. Lúcifer, do mesmo modo, buscou romper o funcionamento regulador que é o tempo, o qual funcionava como restritor de uma realização prematura de certas liberdades no sistema local. Um sistema local estabelecido em luz e vida já adquiriu experimentalmente os pontos de vista, bem como o discernimento que tornam factível a operação de muitas técnicas que causariam a ruptura e mesmo a destruição nas eras anteriores daquele mesmo reino. Não sei se ficou alguma dúvida aí, mas vamos lá. Quando um homem se livra dos grilhões do medo, à medida que com suas máquinas ele une continentes e oceanos, gerações e séculos, por meio dos seus registros, ele deve substituir cada restrição transcendida por uma nova restrição voluntariamente assumida, de acordo com os ditames morais da visão humana em expansão. Esse é um negócio interessante, né? Porque um dos freios limitadores do nosso desenvolvimento, além da nossa própria evolução física, todos os sentidos, inclusive o de gerar máquinas, um dos freios é o medo, né? O medo é sempre um fator que segura o homem no seu avanço, na sua evolução. Inclusive nas coisas mais simples, até para mudar de religião, a gente percebe que o medo tem, o homem tem aquele medo, né, de, putz, se eu escapar dessa minha religião aqui para ir para outra, Deus vai me castigar e eu não vou ser mais o privilegiado de ter o benefício, a benesse que essa religião que eu estou me promete.
tem aquele medo da superstição, né, de passar embaixo de escada, gato preto, cristal na mesa do escritório, pé de arruda na orelha, enfim, todas aquelas coisas que a gente, com o passar do tempo, vai se desvencilhando delas, mas esses medos, eles atuam de uma maneira poderosa na nossa evolução e nos obrigam a experienciar muitas coisas até que a gente tenha aprendido que muitas dessas coisas não fazem sentido e que existem outras possibilidades. Então, o próprio medo é um fator de superação, para ser superado, e que segura a gente nesse desenvolvimento. E esse medo inclui vencer, por exemplo, obstáculos, barreiras, como o próprio livro está dizendo aí, de viajar de um continente para o outro, atravessando os mares, né? Para nós, isso hoje pode parecer uma coisa muito fácil, né? Mas imagina Colombo, quando foi conversar com a rainha lá, e convencer a rainha que tinha que investir dinheiro nas caravelas dele para ele cruzar o mar e provar que existia a terra do outro lado, esse negócio todo, quando ninguém sabia disso, né? Então, imagina o medão que um negócio desse dava, né? E imagina depois, assim que você consegue superar esse negócio, as limitações que a gente tem que impor na nossa vida. Cada vez que o homem atravessou uma fronteira, ele acabou criando guerras, né? Para conquistar territórios, esse negócio todo. Então, ele teve que aprender e impor limitações que ele tinha que viver de uma maneira civilizada, de uma maneira. Então, assim, a liberdade de fazer aquilo que quisesse foi sendo substituída por uma convivência social, uma outra necessidade, uma autolimitação, uma autorrestrição imposta, né? Então, à medida que a gente vai conquistando essas liberdades, a gente tem que ir mesmo se impondo novos limites e tudo mais. Então, sim, é verdade que a gente amplia esses limites, mas cada vez que a gente ultrapassa esses limites, a gente precisa impor uma nova barreira. Essas restrições autoimpostas são, ao mesmo tempo, os mais poderosos e mais tênues de todos os fatores da civilização humana, conceitos de justiça e ideais de irmandade. Nós estamos vivendo isso agora, né? Até o que é justo, todo mundo ter vacina ou não ter, né? Como é que deveria ser isso? Quebrar as patentes ou não quebrar as patentes? Então, é desnecessário discutir, a gente sabe disso, né? A gente está vivendo esse momento agora mesmo, né? Podemos concordar ou não, discordar, até achar que não precisa vacinar, que cada um faz aquilo que quer, mas tudo bem. Existe uma disputa aí para poder definir o que é esse sentido de justiça, né? E qual é o ideal de irmandade, se nós devemos proteger a todos esses seres humanos ou não, e de que forma, né? E de que maneira essa proteção afeta ou não a liberdade individual de cada um dos povos do planeta, né? Então, nós estamos vivendo isso agora. O homem qualifica a si mesmo para usar as vestes restritivas que lhe trazem a misericórdia, quando ele ousa amar os seus semelhantes, quando ele realiza o começo da fraternidade espiritual, ao eleger dar-lhes aquele mesmo tratamento que ele próprio gostaria de receber, aquele mesmo tratamento que ele concebe que Deus dispensaria a eles. Essa parte aqui é muito legal, porque assim, olha, a gente é um animal. À medida que a gente vai escapando ou tendo, assim, porque como animal, o nosso livre-arbítrio é muito limitado, né? Comer, beber, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Aí, quando você começa a expandir a sua mente, a primeira tendência é que, se a gente não tiver esses
esses limites autoimpostos, e nesse caso aqui, pela coordenação espiritual, então aquele cara que é aparentemente muito inteligente, e existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria, então aquela pessoa que é muito inteligente, que tem muito conhecimento e que está acima dos seus semelhantes, tem uma tendência a escravizar os seus semelhantes, né? E aí o limite que tem que ser colocado para esse indivíduo é aquele limite espiritual, da coordenação espiritual, que é o que, combinado com a inteligência, traz a sabedoria para o indivíduo. Então, esse limite imposto pela fraternidade espiritual é que faz com que a gente tenha essa percepção de que todos nós somos irmãos e que nós gostaríamos de ter o mesmo tratamento feito por todos em relação a nós, que nós gostaríamos de receber e nós em relação aos outros. E aquele tratamento, quantas vezes nós já discutimos aqui, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria nesta situação, né? Então, é bem legal isso daí, eu gostei muito desse parágrafo aí. Uma reação automática no universo é estável e, de alguma forma, contínua no cosmos. Uma personalidade que conhece a Deus e deseja fazer a sua vontade, que tem discernimento espiritual, é divinamente estável e eternamente existente. Não é difícil entender isso aqui, porque assim, nós estamos falando, se você colocar ali, por exemplo, para um animal, vamos dizer, um cachorro, colocar um pedaço de carne na frente de um cachorro, o que ele vai fazer? Você consegue antever com precisão matemática absoluta que ele vai avançar sobre aquele pedaço de carne e comer, a não ser que seja um cachorro treinado, esteja preparado para outras coisas. Mas essa é a reação normal de um animal. Estou falando do cachorro, mas a mesma coisa vai acontecer com uma galinha, um frango. Se você colocar um pouco de milho lá, você pode antever que ele vai avançar para comer. Então, assim, nós temos uma previsão quase que matemática, é muito certo, é uma estabilidade sobre as reações da matéria física, da matéria animal. Inclusive do sol nascer, nós já sabemos o que vai acontecer depois dessa noite aqui, a gente sabe que amanhã cedo o sol vai estar aí. Então, assim, não tem muita dificuldade da gente antecipar o que vai acontecer com uma coisa que tem uma evolução física, material. Quando a gente tem uma personalidade que toma decisões, essa previsibilidade, ela desaparece, principalmente se essa pessoa estiver utilizando, além da sua energia física, só a sua energia mental. Então, o indivíduo que tem uma grande capacidade mental, uma grande evolução intelectual, é imprevisível o que você pode esperar dele. Você não sabe de que maneira ele vai reagir a cada situação. Mas, se esse indivíduo ele tiver uma influência espiritual, ele tiver o guiamento espiritual, o guiamento divino, essa pessoa, essa personalidade, ela se torna quase tão previsível quanto é um elemento mecânico, quanto é um elemento físico. Porque você sabe muito bem como uma pessoa que dá frutos do espírito vai reagir a cada situação, de que maneira ela vai se comportar. Qual é a maneira? A maneira como Deus se comportaria entre nós. Qual seria a reação dele diante de cada situação? Então, um indivíduo que tem essa influência espiritual, ele é previsível. Ele é quase tão previsível quanto uma coisa mecânica. A grande aventura do homem no universo consiste no trânsito que sua mente mortal faz da estabilidade da estática mecânica
até a divindade da dinâmica espiritual. E ele realiza essa transformação por meio da força e da constância das suas próprias decisões de personalidade, e em cada uma das situações da vida declarando: é da minha vontade que a vossa vontade seja feita. Então, quando você chega nesse nível, o que você vai reagir? Você vai reagir com a vontade de Deus. E qual é que é a vontade de Deus? A vontade do Pai. É difícil a gente, na maior parte das vezes, não perceber que é a vontade do bem, a vontade do certo, do correto, né? Então, fica uma pessoa previsível. Quem quer me ajudar? Quem quer ler? Fila, por favor, faz fila. Eu posso. Tá bom, por favor. O tempo e o espaço são um mecanismo conjunto do universo mestre. São dispositivos por meio dos quais as criaturas finitas tornam-se capazes de coexistir no cosmos com o infinito. As criaturas finitas ficam efetivamente isoladas dos níveis absolutos pelo tempo e pelo espaço. No entanto, esses meios de isolamento, sem os quais nenhum mortal poderia existir, operam diretamente para limitar o alcance da ação finita. Sem eles, nenhuma criatura poderia atuar. No entanto, por meio deles, os atos de toda criatura tornam-se devidamente limitados, definitivamente limitados. Então, como nós já falamos outras vezes, por que essa experiência de perfeccionamento não acontece lá no ambiente absoluto? Porque lá no ambiente absoluto seria você perverter a ordem das coisas, seria admitir que Deus entrou numa instabilidade tal que ele quebrou a sua unidade, quebrou a sua perfeição, que aquele ambiente onde ele se encontra é um ambiente de perfeição absoluta. Então, não teria como ter lá nesse ambiente lugar para uma experiência como essa que nós estamos vivendo aqui, como nós falamos outras vezes. Essa experiência é uma experiência condicionada ao tempo e ao espaço. Então, sem essa separação, e aqui eles deixam muito claro isso, né? As criaturas finitas ficam efetivamente isoladas dos níveis absolutos, pelo tempo e pelo espaço. Então, nós somos uma janelinha que está fora, a gente não se comunica com aquele ambiente absoluto, que é o ambiente do eu sou. Nós só podemos existir porque existe um ambiente separado, que é o tempo e o espaço. Então, esse ambiente, né, se não existisse esse ambiente, nós não teríamos como atuar nesse trabalho de perfeccionamento. Por quê? Porque a gente teria que, obrigatoriamente, ser já perfeito. Então, essa experiência evolutiva não existiria. Então, por isso que nesse ambiente que nós estamos, todos os atos nossos, eles ficam definitivamente limitados. Por quê? Porque nós não conseguimos, por mais que a gente se esforce aqui, mudar o destino desse ambiente finito, e muito menos ainda o do absoluto. A nossa capacidade de interferência nisso está limitada à nossa pessoa. Então, nós temos, sim, um livre-arbítrio, mas muito limitado. Os mecanismos produzidos por mentes mais elevadas funcionam para liberar as suas fontes criativas, mas em um determinado grau eles limitam invariavelmente a ação de todas as inteligências subordinadas. Para as criaturas dos universos, tal limitação torna-se visível como o mecanismo dos universos. O homem não tem um livre arbítrio sem freio. Há limites para o alcance da sua escolha. Todavia, dentro do raio dessa escolha, a sua vontade é relativamente soberana.
E vamos lá, né? É bem verdade que a gente tem uma liberdade de escolha para um monte de coisas no nosso dia a dia, né? Beber água, beber refrigerante, beber café, escolher entre eles, comer isso, comer aquilo. Enfim, a gente tem liberdade para querer e fazer um monte de coisas. Mas nada dessas liberdades interfere no nosso processo evolutivo espiritual. Nesse sentido, no sentido de fazer parte ou continuar fazendo parte do plano de Deus, do universo de Deus, nós só temos uma escolha. Ou é essa, ou não é nenhuma. Ou a gente vai continuar existindo, ou vamos desistir de existir. Nossa escolha, na verdade, está limitada a isso. Sim, eu quero existir, quero participar da eternidade. Não, não quero existir mais. Então, essa é a nossa escolha. Não existe outra. Henrique, só uma questão aqui com relação a isso aqui. Hum. Pode voltar lá só um pouquinho, só queria ler o texto, por favor. Pronto. Assim, se a gente não tem um limite, né, não tem um livre-arbítrio sem freio, né, mas o que não, se a gente não tem um livre-arbítrio, quer dizer, ou é a morte ou é a salvação. Dentro desse livre-arbítrio, tu pode também usar, por exemplo, o livre-arbítrio com limites, tá? O que seria? Bom, tu peca, né, mas tu pode, na verdade, te arrepender, né, e com isso tu pode voltar a essa condição dentro desse círculo, desse limite de livre-arbítrio, assim, porque, por exemplo, Caligaste, mesmo Caligaste que fez, né, barbaridades, né, ele teve a possibilidade, né, de ser perdoado, né, não quis ainda, né, mas ele usou o máximo, assim, dentro do que ele podia, né, Sim. tá? É verdade, Flávio, bem lembrado. Ao passo que nós, assim, né, no nosso mundinho pequeno aqui, nós humanos aqui, né, que somos os seres, né, pequenos, né, a gente não tem grandes expansões assim para tomar uma atitude absurda assim com relação a não fazer a vontade do pai, a menos que tu negue a menos que tu negue o pai mesmo, quer dizer, aí pô, aí tu tá, então tu já cai fora desse esquema, né? Mas mesmo dentro de todas as possibilidades, quer dizer, tu ainda tem a chance de ser perdoado, né? Tu tem a possibilidade de sempre poder voltar, na verdade, né? Então, acho que essa é a grande a magnitude de Deus, a sua grandiosidade, quer dizer, tu perdoar até o limite extremo, assim, né? Então, a questão de tu não teres um limite para esse livre-arbítrio é não acreditar no Pai, simplesmente. Aí tu tá fora, tá? Aí tu realmente não... Tá? Esse seria o limite de crer ou não crer. Eu acho que a tua posição está muito bem colocada aí, Flávio, e realmente é uma verdade muito grande. No fundo, a nossa escolha é uma só: fazer a vontade do Pai ou não fazer. Nós não temos outras escolhas. A gente pode, repetidas vezes, incorrer em erro, em pecado, eventualmente até em iniquidade, e ser perdoado por isso, né? O Pai nos dá infinitas oportunidades para a gente se arrepender e fazer aquela escolha que seria a escolha certa, a escolha desejada. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender essa ideia da pessoa incorrer em erro repetidas vezes e, eventualmente, experimentar a salvação em um dado momento. Por quê? Porque a nossa visão é uma visão limitada deste mundo aqui, desta vida na qual nós estamos. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo o mal continuamente, às vezes destruindo a vida de pessoas, para nós é inconcebível imaginar que essa pessoa
possa ser perdoada pelo nosso Pai e que ela possa continuar na vida eterna. Mas é que na nossa maneira limitada de ver as coisas, o universo que, nesses casos, nós estamos enxergando é este no qual nós estamos. Então, a gente fala, não é possível que uma pessoa que está fazendo tanto mal aqui ainda possa, em algum momento, receber o perdão, né? Então, mas a maneira de Deus olhar, do Pai olhar para isso é diferente. Ele está nos olhando como seres na eternidade, do qual a nossa vida aqui é apenas uma fração dela. Então, o que o Pai está olhando, vamos dizer, mesmo que alguém viesse e matasse a todos nós aqui nesta sala, num primeiro momento, essa pessoa estaria incorrendo num pecado, num erro, numa iniquidade, que provavelmente não seria aceita no reino de Deus. Mas se essa pessoa se arrepender, tudo bem, ela vai continuar no reino de Deus, se ela sinceramente se arrepender. E nós que morremos aqui? Bom, não aconteceu nada com a gente, porque a gente perdeu a nossa vida física e nós vamos recuperar, se nós tivermos nos comportado relativamente bem, nós vamos recuperar a nossa vida ali na esquina. Então, nós vamos acordar do outro lado lá e seguir nossa vida em direção à eternidade. Ou seja, destruir o nosso corpo físico é uma coisa ruim, com certeza, mas não impede que cada um de nós continue vivendo a nossa vida. É como Jesus falou para os inimigos dele lá no templo: vós destruireis este templo, apontando para o corpo dele. O pessoal entendeu que era o templo de pedras lá. E eu o reconstruirei em 3 dias. Foi isso que Jesus falou. Então, assim, você perdeu o seu corpo não quer dizer nada, porque você pode reconstruir esse corpo em 3 dias, dependendo de como você tenha se comportado aqui na Terra. Então, os ensinamentos, eles falam muito claramente que é impossível que cada um de nós não sofra com os erros praticados ou cometidos pelos nossos semelhantes. Então, tudo que alguém faz de errado tem alguma consequência para cada um de nós. Nós podemos imaginar que um erro acontecido lá, não sei aonde, lá em Brasília, não vai ter nada com a gente. Ledo engano, vai nos afetar. Se for lá na China, vai nos afetar. Sei lá, o cara comeu carne do morcego lá na China, está aí o coronavírus. Comeu o rato lá não sei aonde, teve a peste bubônica. Teve um outro contato, não sei com quem, lá nos Estados Unidos, teve a gripe espanhola. Então, assim, os erros cometidos pelos nossos semelhantes, de uma maneira ou de outra, acabam nos afetando. Não quer dizer que necessariamente esses erros tenham sido provocados deliberadamente para nos afligir. Às vezes, esses erros são consequências da nossa ignorância. Posso fazer uma pergunta que estava me ocorrendo aqui? Então, por exemplo, se acontece uma desgraça, por exemplo, aquilo que aconteceu na semana passada lá na cidade de Saudade, em Santa Catarina, onde um moço, provavelmente doente, matou, sei lá, 4 crianças e a professora da creche, etc. Os pais estão inconsoláveis e não aconteceu mais nada além disso, mas é uma suposição. E se um pai inconsolável, por exemplo, resolve que não vai mais acreditar em Deus por isso, porque mataram o filho dele, então ele não acredita que existe um Deus que permita que isso aconteça, e ele acaba, embora fosse uma pessoa boa, que andasse corretamente, etc.,
de um momento para o outro, uma coisa tão grande quanto essa para ele, faz com que ele desista da carreira eterna dele. Então, mas ele já tinha desistido antes da carreira eterna Como dele. assim? Por quê? Porque se ele toma essa atitude, é porque ele já não tinha fé suficiente em Deus. É porque ele já não acreditava em Deus. É porque, então é assim, ele só acredita em Deus se a vida dele for um mar de rosas. Então alguma coisa está errada. Uma pessoa que só acredita em Deus se a vida dela for bem-sucedida, ela não conhece nada de Deus, ela conhece muito pouco, não tem fé nenhuma. Porque quem tem fé e quem acredita em Deus entende que as desgraças, as coisas que acontecem, fazem parte daquela coisa. E esse Mas é uma cidadão. coisa difícil, vai. Hein? A gente vê o Não, livro de Urântia e a gente vê vários exemplos, etc. Uma pessoa que nunca teve contato com o livro de Urântia. não estou falando do livro de Urântia, porque. Não, mas eu estou falando porque, por exemplo, a gente conhece, a gente sabe que a gente tem uma carreira ascensional, a gente sabe muitas coisas que a gente vai passar, etc, etc. Uma pessoa que, vai, sei lá, é um católico, um adventista, é qualquer coisa, que não tem esse conhecimento tão Então, expandido. Então, essa pessoa com certeza vai receber muitas influências espirituais para tentar reverter essa situação. Mas do mesmo jeito que você colocou esse caso, eu já vi muitas vezes, e tenho certeza que vocês também, pessoas dizendo: olha, ele fez isso com a minha filha ou com o meu filho. Eu perdoo ele, eu acho que ele precisa de Deus mais do que eu. Isso nós já vimos outras vezes. Então, assim, é um gesto de alguém pode entender de altruísmo, mas na verdade pode ser um reflexo mesmo de fé, De ajustador de do é. Espírito da Então, é Verdade. por isso que eu digo, a pessoa que desiste de Deus porque sofreu um infortúnio é porque não acreditava em Deus ou desconhece Deus. Então, e vai continuar recebendo iluminação, recebendo ajuda espiritual para tentar mudar o seu quadro. Então, é assim, em princípio, ninguém é capaz de interferir na minha vida eterna. Pode destruir o meu Isso está corpo, até escrito. mas não destruir a minha vida eterna. A única pessoa capaz de destruir a minha vida eterna sou eu mesmo, ninguém mais. Então, eu entendo que algumas pessoas possam sofrer a influência do exemplo e de outras coisas, mas isso faz parte das vicissitudes da vida e da influência espiritual que cada um aceita e assimila no seu coração. Então, é um negócio realmente complicado para a gente entender, mas a verdade é essa. Nós temos essa dificuldade de lidar com o mal aqui, e com o erro, mas tudo que acontece, seja de errado, seja de mal, seja qualquer coisa, de uma maneira ou de outra, acaba afetando a nossa vida, nem que seja para segurar o atraso da humanidade de alguma forma. Então, essa situação que a gente vê no mundo, de pessoas passando fome, de pessoas com vulnerabilidade de doenças, esse negócio todo, acaba nos afetando. Mesmo que a gente tenha em casa a nossa comida, tenha vacina para tomar, tenha médico para ir, a verdade é que se eu hoje quiser embarcar para os Estados Unidos, eu não posso. E se eu quiser embarcar para qualquer país da Europa, eu não posso. Então, essas restrições são impostas por conta de uma situação que afeta a humanidade como um todo. Então, não importa se você tem comida, se você não tem, se você tem dinheiro, se você não tem. Está aí o Paulo Gustavo, que, apesar de ter muito dinheiro, coitado, tratado num dos melhores hospitais do Brasil, o cara acabou morrendo. Então, não importa, essas coisas acontecem. Não, e fora o que você, mesmo que você tenha comida no seu prato, que você tenha um plano de saúde, que você tenha a oportunidade de tomar vacina, você vê milhões de pessoas que não têm comida no prato, que não têm oportunidade
de saúde, de vacina, ou de sequer sabe se vai continuar vivo até amanhã. Então, isso acontece, e qual é a nossa atitude com relação a isso, né? É lógico, nenhum de nós aqui vai salvar o mundo sozinho, mas nós temos um campo de ação, um campo de trabalho, onde cada um de nós pode fazer a nossa parte. Nós não temos que nos despojar das nossas coisas para livrar, melhorar a vida de uma pessoa, mas nós temos, sim, a obrigação de estar a serviço de Deus e a serviço dos homens, de alguma forma. Então, esse serviço é um serviço de amor, de compreensão. De doação. De doação. Então, eu tive participando agora, recentemente, de um treinamento de uma pessoa que tem uma escola, depois eu posso passar o site para quem tiver interesse, que fala dos apóstolos de Jesus dos dias de hoje. Então, muita gente tem a ideia de que o nosso trabalho tem que ser um trabalho, muitas vezes, de assistencialismo, de ajuda aos mais pobres, de ajuda aos menos afortunados. E isso, de certa forma, tem que acontecer. Nós temos que ter aquela empatia, aquela compaixão pelos nossos semelhantes, no sentido de ajudar aqueles que nós possamos, de uma maneira ou de outra. Não tem dúvida disso. Esse é um trabalho necessário. Mas a salvação do mundo, vou repetir, a salvação do mundo não está na comida que nós damos para o vizinho. Não adianta você dar comida para o vizinho, que isso não salva o mundo. Isso, no máximo, mata a fome de uma pessoa. Não traz nenhuma elevação espiritual para a humanidade capaz de levá-la à luz e vida. A pessoa que recebe um prato de comida, por mais que esteja agradecida aquilo ali, ela não vai amar mais a Deus ou menos a Deus porque recebeu o prato de comida. E a vida dela, a interferência dela no nosso planeta, não vai provocar uma mudança na nossa humanidade capaz de transformar a humanidade. Então, isso não quer dizer que a gente não dá o prato de comida. Tem sim que dar, é uma obrigação social. Mas isso não transforma o mundo. A transformação do mundo está justamente no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual, de mudar a sociedade, de mudar o entendimento de Deus. Então, Jesus, quando caminhava fazendo a disseminação dele, ele não deixava de, sempre que podia, curar alguém, ou de dar um prato de comida para alguém. Mas nós nunca vimos em Jesus o desejo dele de acabar com a fome do povo que estava ali. O desejo dele sempre foi o de salvar as almas, de trazer os homens para o reino de Deus. Por quê? Porque se todo mundo, o mundo todo, toda a humanidade, tivesse essa assimilação dos ensinamentos, de que nós somos todos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, e que a humanidade é uma só. Então, se todo mundo tivesse esse entendimento, não existiria mais fome no mundo. Nós não precisaríamos dar um prato de comida para ninguém. Então, a meta de Jesus era transformar o homem, e como é até hoje, transformar o nosso entendimento daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos para o mundo. O mundo de luz e vida não está no assistencialismo. Ele é uma coisa necessária para a gente minimizar o sofrimento,
daquelas pessoas que sofrem, mas não é a transformação do mundo. Então, a transformação do mundo passa pela transformação das pessoas e não das necessidades individuais de cada um. Tá? Mas, Henrique, aqui, ó, Henrique, deixa eu questionar. Oh, desculpe. Quer falar, Isabel, primeiro? pode falar, Flávio, depois eu falo. Obrigado. Bom, se não é a solidariedade, se nós não vamos sair na rua pregando, né, o evangelho, ok, não é isso aí. Vai ser pelo exemplo individual, imagino eu, né? Pelas nossas ações individuais, né? Que a gente possa fazer pelo próximo. Então, às vezes, eu me questiono assim, pô, a gente está aqui, na verdade, um grupo, né, de 17 pessoas conversando, né, leitores do livro, tal, a gente tem um entendimento mais aprofundado do livro, né? Mas aí eu fico me perguntando, puta, mas o que a gente está fazendo realmente para elevar esse nível de consciência, né? Para aumentar essa concentração, né, de consciência cósmica, né, que a gente precisa para se elevar, né? Naturalmente que isso não é para agora, vai ser para daqui a alguns milhares de anos aí, mas o meu questionamento é se a gente realmente está fazendo a nossa parte, né? É uma cobrança que eu faço para mim, na verdade, só estou colocando para o grupo aqui, porque às vezes a gente acha que precisa fazer grandes coisas, não. De repente, uma coisa mínima que tu faz está ajudando ali, mas será que só isso chega, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer, na verdade, para realmente executar, na verdade, isso aí que está falando. Seus apóstolos, naturalmente, que não saindo pregando na rua aí, com o evangelho e tal, que eu acho que isso não, nesse momento assim também nem serviria, porque as pessoas nem te prestariam atenção, mas uma outra maneira de fazer isso, tá? Qual seria? Mas a maneira nós estamos fazendo aqui, né? Eu imagino que à medida que nós estamos aprendendo aqui, nós estamos levando isso não só para as pessoas que estão aqui, mas também para aquelas que nos cercam, com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, no nosso trabalho, como pais, como maridos e mulheres, como estudantes, partícipes da nossa sociedade. Eu sou empresário, você também Flávio. Um dos maiores dramas que eu tenho como empresário é seguir os meus princípios de cristão, de seguidor do Evangelho, porque todo dia aparece lá uma situação, se você bobear, você vai ter que subornar alguém, vai ter que fazer um negócio errado para poder continuar sobrevivendo com o teu negócio. Então, esses exemplos de ética, de preservação da legalidade, de preservação do ambiente, sendo justo com os teus funcionários, reconhecendo o trabalho dos funcionários, enfim, eu acho que as nossas atitudes no dia a dia mostram um posicionamento seu, e eu faço questão de dizer isso para todo mundo com quem me cerca. Olha, eu tenho esses princípios que estão fundamentados na fé que eu tenho com meu pai. E eu não vou romper a minha fidelidade ao meu pai porque alguém está me pedindo que eu faça isso. Essa que é a ideia. Então, acho que esses princípios e essas ideias é que vão trazendo, no meio onde a gente vive, uma mudança. Eu espero que sim, né? Importante, pelo menos as pessoas com quem eu convivo falam isso, né? Puxa vida, porque é difícil de convencer você de fazer alguma coisa errada, né? É mesmo. Se eu fizer, porque eu fiz eu fui ignorante em alguma coisa, mas eu tento manter essa fidelidade ao Pai e vender essa imagem, essa ideia para todas as pessoas que me cercam, né? Então, acho que com isso a gente muda o mundo. Mas é difícil, eu reconheço, não é? Mas cada um faz a sua parte, né? Não sei. Isabela, desculpa, ali a gente... Então, a minha observação, eu só queria compreender essa parte, porque na história, principalmente ali no século XVIII,
os pensadores, a sociedade, ela quebrou todas as suas regras, ela ficou meio perdida, e aí vieram os pensadores, né? Aí veio o Descartes, que ele veio com aquela proposta do mecanicismo, e vieram os outros. E a intenção era controlar o homem. Então, nós chegamos hoje no controle até da nossa subjetividade, da nossa espiritualidade, né? Como é que isso acontece? Nós somos controlados, né, em tudo. Por exemplo, no meu trabalho, eu sou controlada, desde que eu abro a máquina, na hora que eu saio. Então, hoje, a estrutura que nós temos, nós não temos condições ou espaço de pensar, de sentir, de compreender. Estamos o tempo todo sendo estimulado por algo externo que não nos dá tempo de olhar para dentro e entrar em conexão conosco. É o celular, é a televisão, é Zap, sei lá o quê. Então, nós estamos perdendo essa conexão com a nossa subjetividade. A outra questão é que existe uma cultura, né, que nós somos seres inseridos numa cultura. E essa cultura, ela é histórica. Então, quando a criança nasce, ela já vai recebendo por meio da linguística. A linguística pode ser um desenho, uma expressão, uma fala, uma palavra, e ela vai aprendendo isso e ela vai incorporando essa cultura dentro dela, né? E então nós somos muito, muito influenciados pela cultura. A outra questão é a física, né? Nós temos o nosso corpo físico, nós temos mecanismos automáticos, né? Que o Urântia fala que nós temos 5 circuitos automáticos, né? Que é parecido com o animal, o sexto e o sétimo, que não é, e nós temos fisicamente que eles colocam como o cérebro reptiliano, e nesse cérebro nós temos as nossas emoções animais, né? Que é o medo, a vingança, a raiva, sei lá o quê. E isso quanto menos consciência de mim, quanto menos consciência que a gente tem de si, mais essas emoções, elas têm aí uma força, né? E dependendo do estímulo externo, essas emoções são ativadas e elas criam uma reação, elas criam um movimento interno que pode gerar aí até um trauma. Enfim, e hoje, o que está acontecendo? O índice de suicídio está aumentando. Por quê? Porque algo dentro de mim tem que ser morto, e aí eu entendo que eu tenho que morrer. E aí, por que nós estamos chegando a isso? Bom, segundo os estudos, a gente está achando, o pessoal está achando, que é essa falta da subjetividade. Nós estamos perdendo essa capacidade de entrar em nós, encontrar esse ser maravilhoso que tem dentro de nós. Então, parece, né, na minha ignorância, parece que a questão está piorando. Por exemplo, na geopolítica nós temos aí meia dúzia de famílias que estão administrando o mundo, e elas estão excluindo. Então, as pessoas não têm acesso à comida, não têm acesso à escola, e é por meio da escola, do conhecimento, que eu vou tendo uma consciência, eu vou melhorando a minha consciência. E parece, pelo que eu entendo, que todo o tempo nós estamos atualizando o meu sistema interno, né, físico, mental e espiritual, e ao mesmo tempo, como eu faço parte de uma consciência social, eu também eu estou sempre estimulada e ao mesmo tempo estou alimentando, atualizando essa consciência. Então, assim, parece que nós estamos sendo monitorados por meia dúzia de pessoas, um país tal, ou se não, os mais ricos do planeta, né? Tem uma família que é a mais rica do planeta. Então, quer dizer, todo mundo está à mercê desse processo. E eu não vejo, assim,
isso não é o suficiente para os anjos tomarem uma providência, quer dizer, ele já deve estar tomando, ou essa é a regra do jogo, eu tenho que me virar com o que está aqui, essa é a regra do jogo, e pronto. Olha, eu acho que a sua percepção é a percepção de muitas pessoas no mundo. Mas tem muitas outras que têm outros tipos de percepção. Algumas diferentes dessa, no sentido de serem mais radicais ou piores, e outras não tanto, né? Então, assim, o mundo, ele vive em transformação desde que iniciou o seu processo. Ando e Fonta, que foram os pais da humanidade, tiveram ancestrais puramente animais, e eles se livraram daqueles ancestrais, mas a verdade é que eles estavam muito próximos daqueles ancestrais. E qual é o nível de cultura, ou de socialidade, ou de qualquer outra coisa que eles tinham comparado com os dias de hoje, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista cultural, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de informação, de qualquer ponto de vista que você quiser, eles tinham tudo para perder o jogo no vestiário, né? E não perderam. Então, assim, o processo evolutivo humano, ele passa por diferentes fases e diferentes momentos em que nós temos desafios a cada momento, aparentemente, um maior que o outro. E esses desafios são, de fato, muito grandes. Mas a minha percepção, e acho que a percepção, talvez, de algumas pessoas que pensam como eu, é que, sim, o mundo está melhorando. Ele tem outras características. Então, assim, a nossa salvação está vinculado também ao processo evolutivo. Então, o pai não pode querer cobrar mais de nós do que aquilo que nos é propiciado conhecer ou saber, naquele meio em que nós estamos vivendo. Então, a misericórdia que o pai, a justiça é sempre a mesma, mas a misericórdia, ela é equitativa, ela equaciona e coloca tudo dentro de um mesmo plano. Então, eles não vão cobrar, o pai não vai cobrar de uma pessoa dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, da mesma maneira que ele cobraria de um mundo que estivesse em luz e vida. Então, a expectativa de eficiência, de acerto, de capacidade da pessoa de reconhecer a Deus é proporcional também ao seu meio ambiente, mas não só. Nós temos uma influência individual, que é muito individual e que depende muito exclusivamente de cada um de nós. Então, sim, algumas coisas que você falou é verdade. Eu acho assim, eu não sou muito fã dessas teorias conspiracionistas. Eu refuto a maioria delas e não me sinto atingido por nenhuma delas. Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente tivesse um homem dominando o nosso planeta e controlando as nossas vidas, isso não nos impediria de fazer uma escolha por Deus. Não seria um elemento suficiente para impedir que qualquer um de nós fizesse uma escolha por Deus. Eu acho que nós estamos atravessando um momento muito difícil na civilização humana. Um momento muito difícil no sentido
de que nós estamos vivendo um momento, talvez o mais forte de toda a nossa história de humanidade, da busca da autogratificação. Então, esse é um elemento de extremo perigo para todos nós, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos buscando essa autogratificação. Então, assim, a gente chega a não se preocupar, por exemplo, com a família, porque nós temos coisas mais importantes para fazer do que a família. Nós temos o trabalho, nós temos o prazer, temos a viagem, temos o estudo, o baile, temos 500 mil coisas mais importantes para fazer do que a importância que nós deveríamos dar para a família. Por exemplo, estou citando um exemplo só. E isso não tem nada a ver com se tem um Zé Mané lá que hoje manda no mundo. Não faz diferença nenhuma. Então, o grande risco da humanidade hoje é essa busca pela autogratificação. E essa busca pela autogratificação é que justamente está deixando a juventude, os jovens, sem um norte, sem uma direção. Isso não é a primeira vez que acontece na humanidade. Nós temos que lembrar que a família não tem as suas origens na primitividade. A família passou a existir depois da horda. A horda, o que era? Aquele grupo de pessoas que a mesma mulher era mulher de todos os homens eram pais de todas as crianças, ninguém era responsável pelas crianças, ninguém. Então, houve uma época muito longa na humanidade em que a família não existia. E depois disso, houve a família, e várias vezes a família deixou de existir, até que voltou a existir num dado momento. Então, e criou uma certa disciplina de família. Mas hoje, a família de novo deixou de ser valorizada. Eu estou falando da família, porque a família é um exemplo típico do exemplo da nossa evolução civilizatória. Ela teve altos e baixos, teve um momento que a família existiu, teve um momento que não existiu, e assim foi. E nós estamos, nesse momento aqui, passando uma fase de transição, onde justamente a família deixou de ter a importância que tinha 40 ou 50 anos atrás, onde as pessoas não se separavam, por exemplo, só para manter a família junto e dizer que não, aquilo ali é um negócio necessário porque era uma regra da sociedade. Hoje isso deixou de existir, né? Mas por quanto tempo isso é assim? Então, aquela história que o livro os ensinamentos estavam dizendo aqui, é que a nossa evolução ela é muito lenta, e cada vez que a gente avança mais numa coisa do que na outra, a gente acaba experimentando um retrocesso. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco o negócio da família vai voltar a ser um negócio importante, porque a gente vai dizer, não dá para continuar desse jeito, nós vamos ter que botar ordem na baiuca de novo, né? Porque seja porque a gente se desenvolveu, seja porque nós estamos sendo excessivamente castigados, seja porque o desenvolvimento evolucionário está andando do lado errado, mas a gente vai chegar num ponto que vai dizer, não, peraí, vamos começar tudo de novo aqui, que o negócio não está dando certo desse jeito que a gente está fazendo, né? Então, não sei, você não deixa de ter razão em vários aspectos, mas a verdade é que todos nós temos um guiamento divino, e cada um de nós responde a esse guiamento divino de uma forma. É verdade que o meio em que nós vivemos influencia aquilo que nós fazemos e influencia as nossas escolhas. Mas, se nós formos parte da boiada, se deixar a boiada passar, a gente vai junto. Porque tem muita gente que vive
e influências extremamente negativas, muito ruins, e que se sobressaem de uma maneira positiva. Por quê? Porque tem uma influência espiritual diferente, que aceita e recebe diferente. É claro que isso é uma coisa muito pessoal, mas eu concordo com você. A gente realmente tem uma exposição muito grande a uma série de demandas da sociedade, e eu estava falando agora há pouco, é muito difícil a gente manter a linha no nosso dia a dia. Sempre tem uma demanda para você sair da linha. E se você não tomar cuidado, sai. Não tem. É um negócio extremamente complexo, né? Muitas vezes você fica ali, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas não tem o que fazer. Ou você se firma numa posição, ou se permite violar, né? É complicado. Mas você tem razão, não é fácil. O mecanismo vital da personalidade mortal, o corpo humano, é produto de um projeto supramortal criativo e, portanto, nunca pode ser perfeitamente controlado pelo próprio homem. Apenas quando o homem ascendente, em ligação com o ajustador fusionado, gera para si um mecanismo de expressão da personalidade, é que ele alcança o controle perfeito desse mecanismo. Então, muitas vezes nós nos deixamos, assim, a gente tem uma personalidade e essa personalidade é quem deveria assumir o comando daquilo que nós somos. Essa personalidade é que deveria estar administrando a nossa energia física, mental e espiritual. A verdade é que esse é um processo construtivo, que a gente vai aprendendo a fazer. Mas muitas vezes a gente se perde nesse processo e a matéria acaba dominando de tal forma que a personalidade nunca consegue se recuperar. E o indivíduo acaba sendo apenas um animal desde que nasce até que morre. E não tem o que fazer. Simplesmente o cara se perdeu, se deixou dominar por aquela energia que é um dragão. E o nosso desafio é domar esse dragão. Esse é o maior desafio do ser mortal: dominar a energia física dele próprio, que é o nosso corpo, e de toda a matéria que nos cerca. Se nós nos deixamos dominar, escravizar por essa energia, a gente não vai para lugar nenhum. O grande universo é um mecanismo, tanto quanto um organismo mecânico e vivo. Um mecanismo vivo, ativado por uma mente suprema, coordenado pelo Espírito Supremo e encontrando expressão nos níveis máximos de unificação de poder e personalidade no Ser Supremo. No entanto, negar o mecanismo da criação finita é negar um fato e desconsiderar a realidade. Exatamente. Então, lembra que eu falei lá atrás que o corpo físico do Ser Supremo, diferentemente do nosso, ele não tem um corpo físico assim, é exatamente todo o grande universo, que é um mecanismo vivo, ativado por uma mente suprema, o Espírito Infinito, coordenado pelo Espírito Supremo, que é o nosso Supremo, e encontrando a expressão nos níveis máximos de unificação de poder e personalidade, que também tem no Ser Supremo. Então, o propósito do Ser Supremo
entre outros, é coordenar esse organismo vivo, que é o grande universo, até que ele alcance a sua completude e estabilidade através de todas as energias que são manipuladas pela mente e pelos coligados do Espírito Infinito, sobre o qual o Ser Supremo tem uma relação muito estreita. Então, nós temos que chegar em luz e vida, com todas as experiências, fazendo com que esse universo dos universos alcance a sua perfeição, a sua estabilidade, e seja alguma coisa comparável à Avona, onde os acidentes cósmicos não existam mais e os processos estejam todos completados do ponto de vista de energia física, e onde tudo no universo seja perfeito, principalmente o conjunto das suas personalidades, todos os seres que somos nós. Então, é um mecanismo. Alguém gostaria de continuar lendo? Ação fila, pessoas. Não quer ler, Rosângela? Posso ler? Tá bom, obrigada. Os mecanismos são produtos da mente criativa, atuando sobre os potenciais cósmicos e por meio deles. Os mecanismos são as cristalizações fixadas do pensamento criador e funcionam sempre com fidelidade ao conceito volicional que lhes deu origem. Todavia, o propósito de qualquer mecanismo está na sua origem, não na sua função. Eu não entendi o que é o mecanismo. Então, tudo que funciona na parte física funciona por meio da mente. Então, tudo que você cria de coisa física, onde existe um elemento físico, resultado, é produto de criação de uma mente. No nosso caso, por exemplo, o universo dos universos, a matéria física que é utilizada para a construção dos universos é emanada da parte inferior da Ilha do Paraíso, que, na verdade, é uma emanação lá do Eu Sou, do inqualificável que faz parte do Eu Sou. Mas essa energia que tem origem lá no Eu Sou, ela é manipulada pelo Deus da mente. Quem é o Deus da mente? O Espírito Infinito. Então, tudo que existe no universo dos universos é uma manipulação das energias que é feita pela mente. O Deus da ação, o Espírito Infinito e seus coligados. Então, é ele que trabalha essa energia. Existe só um tipo de energia no mundo que é trabalhado e manipulado para fazer todo esse tipo de matérias e energias que nós conhecemos. Então, esses mecanismos são todos produtos da mente, de uma mente criativa, né? Que está atuando sobre aqueles potenciais cósmicos e por meio deles, que é o que o Espírito Infinito faz. Mesmo nós, se você pensar no seu corpo, o seu corpo não faz absolutamente nada de útil que não seja um comando da mente. Sem a mente, o seu corpo, qualquer movimento que ele fizer, é um movimento descoordenado, despropositado, sem função nenhuma. Então, o próprio corpo nosso reage ao comando da nossa mente. Assim como o meio ambiente que nos cerca, ele é manipulado pela nossa mente. Nós mudamos esse meio ambiente, construindo máquinas para mudar esse meio ambiente, explorando diferentes formas de energia, construindo diferentes coisas. Então, a mente
todos os mecanismos físicos, eles são um produto da mente. A mente é que manipula tudo isso daí, né? Então, esses mecanismos são cristalizações fixadas no pensamento criador e funcionam sempre dentro daquele conceito, daquela ideia e do propósito que foi idealizado pela mente que o criou. Então, é assim, a mente que controla tudo isso. Tem uma parte do livro que fala assim, olha, se você olhar para o universo dos universos e ver toda essa quantidade de astros, planetas e tudo isso se movendo em torno de si e todo esse negócio, é impossível você não imaginar que exista uma mente coordenando e controlando tudo isso, né? Não tem jeito. Então, e o propósito desse negócio todo que está aqui está na origem, que é Deus lá, que fez todo esse negócio aqui, inclusive a nós, justamente para viver essa experiência evolutiva. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consigo explicar melhor, mas... Você, Isabela, você não teve oportunidade de ver a nossa discussão sobre o absoluto, né? Não, eu estou pegando as gravações do Milton. Então, veja lá que lá tem um bom material para você entender um pouquinho melhor essa questão aqui que nós acabamos de ver. Uhum. Tais mecanismos não deveriam ser vistos como limitadores da ação da deidade. É mais verdade que, por meio desses mesmos mecanismos, a deidade haja alcançado uma fase de expressão eterna. Os mecanismos básicos do universo vieram à existência em resposta à vontade absoluta da primeira fonte centro, e funcionarão, portanto, eternamente, em perfeita harmonia com o plano do infinito. Eles são, de fato, os modelos não volicionais daquele plano. Então, essa é a parte mecânica. Por quê? A parte mecânica não tem volição, ela não tem livre-arbítrio. Ela acontece, às vezes, até por efeito de decurso de prazo de uma energia que a impulsiona em direção a um caminho, da mesma forma que um carro na descida desce sem funcionamento de motor, né? Então, é um negócio assim que vai acontecer de uma maneira inexorável. Mas todo esse plano aqui, ele vem, como nós já falamos de outras vezes, né, em resposta ao desejo da primeira fonte centro, que é o eu sou, né, de experienciar essa evolução, de vivenciar a evolução, uma vez que ele sempre foi perfeito e que para fazer esse mecanismo acontecer, precisaria do tempo e do espaço e de toda essa estrutura que está sendo criada. Eu, algumas vezes, já comentei aqui que essa experiência que nós estamos vivendo, que inclui o universo dos universos, representa, na verdade, nós acabamos até de ver agora há pouco, é um organismo vivo, é um organismo em crescimento. É como se fosse um feto, uma gestação. E esse organismo, assim como um feto, vai chegar um momento que vai estar pronto e vai nascer. Então, nós estamos evoluindo da imperfeição para a perfeição. Então, pressupõe-se que em algum momento esse ser vivo, esse organismo, que inclui o universo dos universos e a todos nós,
quando alcançar luz e vida, como nós já falamos, vai estar devidamente estabilizado, completo, não vai sofrer mais mudanças, vai estar terminado. Então, nós vamos estar num ambiente tão perfeito como é o ambiente de Avona, né? Onde todo o ambiente de Avona, aquelas esferas são perfeitas e já não sofrem nenhuma mutação. Então, o nosso cosmos, o nosso universo dos universos, vai acontecer a mesma coisa com ele, e conosco também, porque todos os seres humanos, todos os mortais, em algum momento terão alcançado luz e vida. E então, teremos alcançado a perfeição, e uma vez alcançada a perfeição, todo esse mecanismo criado, toda essa criação, terá alcançado, então, o seu propósito e estará, então, definitivamente eternizado na perfeição alcançada ali, e já não terá mais nenhuma mudança. Esse é o propósito. Então, esse organismo vivo vai chegar uma hora que ele se completa. Está vivo e está terminado, né? Compreendemos alguma coisa de como o mecanismo do paraíso está relacionado à personalidade do Filho Eterno. Essa é a função do agente conjunto. E temos teorias sobre as operações do absoluto universal, com respeito aos mecanismos teóricos do inqualificável e da pessoa potencial da deidade absoluta. Nas deidades em evolução, do Ser Supremo e do Último, nós observamos, entretanto, que certas fases impessoais estão sendo factualmente unidas às suas contrapartes volicionais e, desse modo, está evoluindo uma nova relação entre o modelo e a pessoa. Ruim de entender isso aqui, né? Ai, ai, ai. É cada roubada, hein? Mas vamos lá. O mecanismo do paraíso está correlacionado à personalidade do Filho Eterno, né? Eles dizem aí. E essa é a função do agente conjunto. Então, eu confesso que eu não sei explicar esse negócio, mas eu entendo que esse mecanismo do paraíso, que está associado à personalidade do Filho Eterno, é porque o paraíso ele surgiu concomitantemente com o surgimento do Filho Eterno, se é que a gente pode falar que o Filho Eterno surgiu alguma vez, porque o Filho Eterno, na verdade, é parte da Trindade, né, do paraíso, e, portanto, parte do absoluto da deidade. Então, quando o Pai fez aquela autodistribuição dele, que nós discutimos lá no negócio dos absolutos, se transformando em Pai do Filho Eterno, naquele momento ele também separou de si aquela ilha do paraíso. E a manifestação dessa relação pai, filho e ilha do paraíso é que deu origem à função do agente conjunto. Porque do agente do espírito infinito. Então, esse mecanismo do paraíso, que é, na verdade, uma autodistribuição do Pai, quando ele se desdobrou no Filho Eterno, foi necessário também que ele trouxesse junto para fazer esse projeto que nós estamos vivenciando aqui, a Ilha do Paraíso, que então canaliza todas aquelas energias do absoluto inqualificável para poder gerar essas energias que são utilizadas para a criação do nosso universo. E essa criação do nosso universo, essa manipulação das energias, é feito pela mente, que é o agente conjunto, né, que é o espírito infinito.
Então, eles falam aqui de teorias de operações do absoluto universal com respeito a esses mecanismos teóricos do inqualificável e da pessoa potencial da deidade absoluta. Eu não sei se vocês se lembram, quando nós falamos lá do absoluto, a autodistribuição do absoluto, que para poder chegar até nós teve que se autodesdobrar. Então, o absoluto é o que tem a fonte de todas as energias. Lembra, nós temos 4 energias presentes, que é a energia da personalidade, do espírito, da mente e a energia física. Então, essas energias, cuja fonte é o absoluto, elas estão unificadas para manter o equilíbrio. A gente tem que imaginar assim, o absoluto, o eu sou, aquele ambiente de Deus, que não tem começo, não tem meio, nem fim, sustentados por essas energias físicas, mentais, espirituais e administradas por uma personalidade. Porque é isso que dá sustentação e dá equilíbrio e dá perfeição ao absoluto, ao eu sou, a Deus. Deus é isso, ele é a fonte dessas energias e as equilibra. No nosso caso, no nosso ambiente, que é o ambiente finito, essas energias também estão presentes. Elas estão presentes e são emanadas a partir da mesma fonte. Só que uma fonte distribuída, separada. Então, assim, lá no ambiente absoluto, o eu sou é o absoluto, está tudo junto. Quando chega na fase da Ilha do Paraíso, na verdade, tem um desdobramento, não sei se vocês se lembram. Um absoluto inqualificável, que fica com a parte da energia física, que é toda a infinitude do eu sou, está contido ali, e toda a energia física dele. E aí fica de outro lado o absoluto das deidades, que nada mais é do que a trindade do paraíso, que é o Pai, Filho e Espírito Infinito, contidos ali no absoluto da deidade. Então, ali está presente a energia da personalidade, da mente e do espírito. Então, o absoluto, o eu sou, ele tem que continuar irradiando toda aquela energia dele de forma equilibrada, unificada, para aquele ambiente absoluto, sob pena de que, se isso não acontecer, ele mesmo entra em colapso. E aquele sistema todo dele vai por água abaixo, porque ele é a fonte de tudo, e não pode parar de continuar emitindo essas energias e sustentando aquele ambiente absoluto. Eu dei um exemplo lá naquele dia de uma geração de uma estação geradora de energia elétrica, né? Vamos dizer que aquilo ali fosse um absoluto, e aquela geração de energia elétrica ela não pode parar de funcionar sob pena de sumir toda a energia elétrica em todo o sistema que ela está abastecendo. Então, mas essa energia elétrica que abastece, que é gerada de uma fonte e está presente ali naquele ambiente, para chegar na nossa casa, passa por uma rede de distribuição e passa por um sistema de moderação, de atenuação dessa energia. Então, passa por transformadores para chegar na nossa casa só a energia que nós precisamos. Então, o absoluto total, analogamente, poderia ser comparado a essa usina geradora de energia. Então, quando a gente separou o absoluto
inqualificável do absoluto da deidade, foi necessário automaticamente surgir a figura do absoluto universal, que é o quê? O absoluto da deidade é quem promove aquela energia. Aquela energia ficou centrada no absoluto inqualificável. E aí, assim, para não perder a unidade, o equilíbrio dessas duas separações, foi necessário o absoluto universal, que mantém, então, a unidade que antes estava residindo num só. Quando foi feito o nosso ambiente, o nosso cosmos, o propósito do absoluto, propósito do eu sou, é assim, porque para viver a experiência de perfeccionamento, a experiência evolutiva, o que significa isso? Significa alcançar uma unidade, uma harmonia. Essa unidade, essa harmonia, no nosso caso, é de nós conseguirmos colocar juntos uma unidade física, mental e espiritual, devidamente coordenada pela nossa personalidade. Ou seja, que nós alcancemos um equilíbrio total, dominando a matéria, a energia física, que fica subordinada à nossa mente, e esta mente coordenada pelo espírito. Então, quando nós conseguimos fazer isso, nós alcançamos a unidade. Essas energias, elas estão unificadas lá no absoluto. Para que a gente pudesse viver essas energias, a gente não viver essa experiência, a gente não pode esquecer que nós não somos a fonte dessas energias. A fonte dessas energias continua sendo o absoluto. Só que ele, como absoluto, não poderia irradiar essas energias para nós de uma forma que fosse separada. Por quê? Porque no ambiente absoluto, essas energias têm que estar unificadas, sob pena daquilo ali entrar em colapso. Então, ele tinha que criar um mecanismo onde ele pudesse, sem prejudicar o equilíbrio do ambiente absoluto, com a unificação e a emanação dessas energias, criar uma situação de tempo e espaço fora do ambiente absoluto, onde ele pudesse irradiar de maneira separada essas energias, portanto, não unificadas, para que a gente fizesse o trabalho de unificação. Então, o que ele fez? Primeiro, ele separou de um lado o absoluto inqualificável, que é a fonte das energias, lá. Do outro, as deidades, que é onde está a pessoa. No meio, ele colocou o universal para assegurar que lá no absoluto essas energias continuam sendo emanadas e continuam unificadas. Aí o absoluto das deidades se autodistribuiu em Pai, Filho e Espírito Infinito. O Pai é a fonte da personalidade, da energia da personalidade. O Filho é a fonte da energia espiritual. O Espírito Infinito é a fonte da energia material. E a Ilha do Paraíso é a fonte da energia física. Então, as quatro energias, personalidade, espírito, mente e físico, passaram a ser emanadas por essas três deidades e a Ilha do Paraíso. E aí passaram a ser emanadas para nós, neste ambiente finito, de maneira separada. Mas a fonte continua sendo divina e continua sendo coordenada, porque a Trindade é uma unidade coordenada. Só que
para nós, elas chegam separadas. Nós recebemos a personalidade do pai, temos uma influência espiritual do filho, que também vem através do pai no ajustador do pensamento, e recebemos a energia mental do espírito infinito e o nosso corpo físico, que é trabalhado pelo espírito infinito a partir da Ilha do Paraíso. E a nossa responsabilidade, então, ao receber essas energias separadas, nós vimos alguns capítulos atrás aí, é que quanto mais essas energias se afastam do paraíso, mais elas estão divergentes e separadas entre si. E o nosso trabalho é esse, é unificar essas energias que estão presentes lá no absoluto, só que lá de forma perfeita e unificadas, e aqui em nós elas estão de forma separada e não unificadas, e nós temos que unificar isso daí. Então, é esse o trabalho que eles estão referindo aqui nesse parágrafo, né, dessa influência da mente cósmica e da Ilha do Paraíso e da energia do Pai, e todo aquele negócio, no absoluto das deidades, né? Eu não sei se vocês conseguiram entender alguma coisa do que eu falei, porque é confuso mesmo, mas eu recomendo dar uma olhadinha de novo lá naquela discussão que nós fizemos sobre o absoluto, que ajuda a entender bastante.